Marcelo fingiu um desmaio no chão do quarto dos gêmeos para testar Natália, a empregada que cuidava de seus filhos, e descobrir se ela realmente se importava ou se estava ali apenas pelo salário, deixando o corpo cair pesado contra o tapete e ficando completamente imóvel enquanto observava. O silêncio que tomou conta daquele quarto infantil era tão pesado que parecia sugar o ar dos pulmões de todos ali presentes. E Natália sentiu as mãos tremerem enquanto segurava os dois gêmeos contra o peito, os olhinhos azuis das crianças fixos nela, como se soubessem que algo estava errado, mas não conseguissem entender o que era. E foi nesse momento que a mulher de blazer bege sentada no tapete na sua frente levantou a cabeça com uma expressão de fúria contida, os lábios apertados e as sobrancelhas franzidas, o corpo todo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Você acha mesmo que pode ficar aqui segurando essas crianças como se fossem suas? A voz da mulher saiu baixa no começo, mas foi ganhando força a cada palavra, e Natália sentiu um aperto no peito, os braços instintivamente apertando mais os pequenos corpos quentes contra si, porque aquela não era a primeira vez que ouvia algo assim. Mas dessa vez parecia diferente, mais cruel, mais cortante, e ela podia sentir o peso daquelas palavras caindo sobre ela como tijolos pesados. Eu só estou cuidando deles, senhora Clarice. Natália respondeu com a voz tremendo, mas firme, os olhos não desviando do rosto da mulher na sua frente, porque sabia que qualquer sinal de fraqueza seria usado contra ela. E os gêmeos se mexeram um pouco nos seus braços, um deles colocando a mãozinha pequena no seu pescoço como se buscasse conforto. E aquele gesto simples fez o coração de Natália apertar ainda mais, porque ela sabia o quanto aqueles meninos dependiam dela, o quanto eles confiavam nela para mantê-los seguros. Clarice soltou um riso seco que não tinha nada de alegre, o tipo de riso que vem de um lugar escuro e cheio de amargura. E ela inclinou o corpo para frente, os olhos estreitando enquanto apontava o dedo na direção de Natália, com um movimento brusco que fez a empregada se encolher um pouco. Mas mesmo assim, ela não soltou as crianças. Não podia soltar, não enquanto sentisse que elas precisavam dela. E ela podia ver nos olhos de Clarice uma frieza que a assustava, uma falta de humanidade que parecia impossível de existir em alguém que dizia querer fazer parte daquela família. Cuidando? Clarice repetiu a palavra como se fosse um insulto, a voz subindo de tom, e ela gesticulou com as mãos de forma exagerada, o rosto ficando vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando com a intensidade da emoção. Você é paga para limpar, lavar, cozinhar, não para ficar se achando a mãe dessas crianças. Eu sou a nova mulher do Marcelo, e quando a gente se casar, eu vou ser a mãe deles, não você, entendeu? Você é apenas uma funcionária, nada mais do que isso. Natália sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou várias vezes para não deixar nenhuma cair, porque não ia dar esse gosto para Clarice, não ia mostrar fraqueza, e ela olhou rapidamente para o lado onde Marcelo ainda estava deitado no chão, imóvel, fingindo estar desmaiado. E por um segundo ela se perguntou se ele estava ouvindo tudo aquilo, se ele sabia o tipo de pessoa que estava ao lado dele, se ele realmente se importava com o que acontecia com os filhos, ou se ele estava tão cego pelo desejo de seguir em frente que não conseguia ver a verdade que estava bem na frente dele. Eu nunca quis tomar o lugar de ninguém, senhora, Natália disse com a voz baixa, mas firme, os braços ainda segurando os gêmeos com cuidado, e ela podia sentir o coraçãozinho de um deles batendo contra o seu peito rápido e assustado. Eu só quero que eles fiquem bem, que eles sejam felizes e cuidados. É só isso que eu quero, nada mais. Felizes? Clarice quase gritou agora, e um dos gêmeos começou a chorar baixinho, assustado com o tom de voz alto.
E Natália imediatamente começou a balançar suavemente, fazendo sons calmantes para acalmar a criança, sussurrando palavras doces no ouvido do menino, o que só pareceu irritar Clarice ainda mais, como se aquele gesto de carinho fosse uma afronta pessoal. Você não tem direito de falar de felicidade dessas crianças. Você é só uma empregada, uma pessoa que a gente paga para fazer o trabalho sujo da casa, nada mais. Você não é nada para eles, você nunca vai ser nada para eles. As palavras caíram pesadas no peito de Natália, cada uma delas machucando mais do que a anterior, cortando fundo em lugares que ela nem sabia que eram vulneráveis. Mas ela continuou segurando os gêmeos, continuou olhando para Clarice com uma calma que não sentia por dentro, porque sabia que se reagisse, se deixasse a raiva tomar conta, tudo ia piorar. E as crianças iam sofrer mais ainda. E isso era a última coisa que ela queria. Porque nos últimos 6 meses, desde que a esposa de Marcelo havia partido desse mundo, ela tinha sido a única constante na vida daqueles 2 meninos, a única que acordava de madrugada quando eles choravam, a única que cantava canções de ninar até eles dormirem, a única que secava as lágrimas e oferecia abraços quando o mundo parecia grande e assustador demais para 2 bebês que mal tinham completado 1 ano de vida. Eu entendo que a senhora esteja brava. Natália começou a falar, escolhendo cada palavra com cuidado, o coração batendo tão forte que ela podia sentir nas têmporas. E ela respirou fundo antes de continuar, tentando manter a voz calma e controlada. Mas essas crianças não têm culpa de nada. Elas perderam a mãe há 6 meses, elas estão confusas, assustadas, e elas precisam de carinho, de atenção, de alguém que cuide delas de verdade, alguém que esteja presente não só fisicamente, mas emocionalmente também. E você acha que eu não vou cuidar delas? Clarice se levantou do tapete com um movimento brusco, ficando de pé e olhando para Natália de cima, os braços cruzados sobre o peito, a expressão dura, e ela deu um passo na direção da empregada, invadindo o espaço pessoal dela de uma forma que fez Natália se sentir pequena e acuada. Você acha que eu vou ser uma mãe ruim só porque não sou a mãe biológica delas? Você acha que eu não sei cuidar de crianças? Eu não disse isso. Natália respondeu rápido, a voz ainda calma, mas firme. E ela também tentou se levantar, mas era difícil com os 2 gêmeos nos braços, então ficou ali sentada, olhando para cima, para a mulher que parecia crescer de raiva a cada segundo, e ela podia ver a tensão no corpo de Clarice. A forma como ela apertava os punhos, a forma como respirava rápido e forte. Eu só estou dizendo que elas precisam de tempo, de paciência, de alguém que entenda o que elas estão passando, porque elas são muito pequenas e já passaram por muita coisa. O tempo! Clarice deu um passo para frente, ficando ainda mais perto, e Natália sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Os braços apertando os gêmeos com mais força, como se pudesse protegê-los de qualquer coisa que viesse. E ela podia sentir o perfume caro de Clarice invadindo suas narinas. Um cheiro forte e enjoativo que parecia combinar perfeitamente com a personalidade dela. Eu não tenho tempo para ficar mimando 2 crianças que não param de chorar. Eu tenho uma vida, eu tenho compromissos, eu tenho eventos para ir com o Marcelo, jantares importantes, viagens, festas, e eu não vou deixar 2 crianças atrapalharem os meus planos. Eu não me sacrifiquei a vida toda para chegar onde cheguei só para virar babá agora. Natália sentiu algo quebrar dentro dela quando ouviu aquelas palavras, porque ali estava a verdade nua e crua, sem disfarces, sem mentiras. E ela olhou para os gêmeos nos seus braços, os rostinhos pequenos olhando para ela com uma confiança que partia o coração. E ela sabia que não podia ficar calada, não podia deixar aquilo passar, porque aqueles meninos mereciam mais do que ser tratados como inconvenientes, mereciam mais do que ser vistos como obstáculos no caminho de alguém, mereciam ser amados e cuidados e colocados em primeiro lugar, sempre. Eles não são um atraso nos seus planos, senhora. Natália disse,
E dessa vez a voz saiu mais forte, mais firme, e ela se levantou do chão com dificuldade, equilibrando os dois gêmeos nos braços, usando toda a força que tinha nas pernas para se manter de pé. E ela ficou cara a cara com Clarice, os olhos se encontrando. E Natália viu ali uma frieza que a assustou, uma falta de empatia que parecia impossível de existir em alguém que dizia querer fazer parte daquela família. Eles são crianças, são seres humanos que precisam de amor, de cuidado, de atenção. Eles não pediram para estar nessa situação. Eles não pediram para perder a mãe, e eles, com certeza, não merecem ser tratados como se fossem um problema, como se fossem um peso que alguém precisa carregar. Clarice ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos arregalados de surpresa, como se não acreditasse que uma simples empregada estava falando com ela daquele jeito, como se não fosse possível que alguém que ela considerava inferior tivesse a coragem de confrontá-la. E então ela deu um sorriso frio, cruel, que não chegava nem perto dos olhos, e apontou o dedo bem na cara de Natália, tão perto que quase tocou o nariz dela. "Você está demitida", Clarice disse, a voz baixa, mas cheia de veneno, cada palavra saindo devagar e carregada de malícia. "Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. Eu não quero ver você aqui quando eu voltar." O coração de Natália parou por um segundo, e ela sentiu o mundo girar ao redor, porque aquele trabalho era tudo o que ela tinha. Era o que pagava o aluguel do quartinho pequeno onde morava. Era o que comprava a comida que colocava na mesa. Era o que permitia que ela mandasse um pouco de dinheiro para a mãe que morava no interior e precisava de remédios caros para o coração. E perder aquele emprego significava perder tudo, significava voltar para a situação de desespero que ela tinha conseguido sair há um ano. Mas mesmo assim, mesmo com o medo apertando o peito e fazendo difícil de respirar, ela não conseguia se arrepender do que tinha dito, porque aquelas crianças precisavam de alguém que lutasse por elas, que defendesse elas, que mostrasse que elas importavam, que elas tinham valor, que elas eram amadas. "Essa casa não é sua." A voz de Marcelo cortou o ar como uma lâmina afiada, e Natália virou a cabeça rapidamente para ver o empresário se levantando do chão, passando a mão pelo cabelo com um gesto de frustração profunda, o rosto mostrando uma decepção tão grande que parecia doer só de olhar. E ele ficou ali parado por um momento, olhando para Clarice com uma expressão que Natália não conseguia decifrar completamente, mas que parecia carregar uma tristeza imensa, uma desilusão que ia muito além daquele momento específico. "Essa casa é minha, Clarice, e você não tem direito de demitir ninguém aqui. Você não tem direito de tomar decisões sobre a minha casa, sobre os meus funcionários e muito menos sobre os meus filhos." Clarice congelou no lugar, a boca abrindo e fechando como se não soubesse o que dizer. E ela olhou para Marcelo com uma expressão de choque que rapidamente se transformou em raiva, os olhos estreitando e o corpo ficando tenso novamente, as mãos tremendo dos lados do corpo. "Você estava fingindo?" Clarice quase gritou, dando um passo na direção dele, a voz saindo alta e aguda, cheia de uma indignação que parecia genuína. "Você fingiu um desmaio só para me testar? Você realmente fez isso comigo?" "Sim", Marcelo respondeu sem hesitar, os olhos fixos nela com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas, e ele cruzou os braços sobre o peito, a postura ereta e séria, e Natália podia ver a tensão nos ombros dele, a forma como a mandíbula estava apertada. "Eu precisava saber quem você realmente era, Clarice. Eu precisava saber se você se importava com os meus filhos, se você ia cuidar deles quando eu não estivesse por perto, se você ia amá-los como eles merecem ser amados, ou se você estava aqui apenas pelo que eu podia te oferecer." "E você descobriu o quê?" Clarice perguntou, a voz tremendo de raiva, e ela deu mais um passo na direção dele, ficando tão perto que Natália podia ver a tensão no corpo dela,
a forma como as mãos tremiam de tanta emoção contida, e havia algo nos olhos dela que parecia quase desesperado, como se ela soubesse que estava perdendo algo importante, mas não conseguisse controlar a própria raiva o suficiente para salvar a situação. Eu descobri que você não se importa com eles, Marcelo disse, e a voz dele saiu cansada, triste, como se estivesse falando algo que doía muito admitir, algo que ele tinha tentado negar para si mesmo por muito tempo, e ele desviou o olhar por um segundo, olhando para os gêmeos nos braços de Natália, e o rosto dele se suavizou um pouco ao ver os filhos, um brilho de amor genuíno aparecendo nos olhos escuros. Eu descobri que você só se importa com você mesma, com a sua vida, com os seus planos, com a imagem que quer projetar para o mundo e que os meus filhos são apenas um obstáculo no caminho que você quer seguir, apenas uma inconveniência que você teria que tolerar para conseguir o que quer. Clarice ficou em silêncio, o rosto pálido. E então ela olhou para Natália, que ainda estava segurando os gêmeos, e depois olhou de volta para Marcelo. E por um momento pareceu que ela ia dizer alguma coisa, que ia tentar se defender, que ia tentar explicar ou justificar as palavras que tinha dito. Mas então ela simplesmente fechou a boca e ficou ali parada, os olhos brilhando com lágrimas de raiva que ela se recusava a deixar cair. Porque admitir que estava chorando seria admitir fraqueza, e Clarice não era o tipo de pessoa que admitia fraqueza. Você vai escolher uma empregada em vez de mim? Clarice perguntou, a voz saindo baixa, quase um sussurro, mas cheia de uma raiva contida que parecia prestes a explodir. E ela apontou para Natália com um gesto brusco, o dedo tremendo no ar. Você vai jogar fora tudo que a gente construiu por causa de uma pessoa que você mal conhece? Por causa de alguém que trabalha para você? Eu não estou escolhendo a Natália, Marcelo respondeu. E ele caminhou até ficar ao lado da empregada, colocando uma mão suave nas costas de um dos gêmeos. O toque delicado e cheio de carinho, o olhar cheio de um amor paterno que Natália nunca tinha visto antes. E ele olhou para Clarice com uma tristeza profunda nos olhos, uma decepção que parecia ter raízes antigas. Eu estou escolhendo os meus filhos, Clarice. Eu sempre vou escolher os meus filhos. E se você não consegue entender isso, se você não consegue colocar eles em primeiro lugar, então acho melhor você ir embora. Porque eu não vou deixar ninguém tratar eles como se fossem menos importantes do que eventos sociais ou aparências. Clarice deu um passo para trás, o rosto vermelho de raiva e humilhação, e ela olhou para Marcelo como se estivesse vendo um estranho, como se não reconhecesse o homem que estava na sua frente, como se tudo que ela achava que conhecia sobre ele tivesse sido uma mentira. E então ela apontou o dedo para ele com um movimento brusco, a voz saindo trêmula, mas cheia de veneno. Você vai se arrepender disso, Marcelo. Clarice disse, e havia uma ameaça velada naquelas palavras, uma promessa de que aquilo não ia terminar bem. Você vai ver que eu estava certa, que essa empregada está se aproveitando de você, que ela só quer o seu dinheiro, a sua casa, a sua vida. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Ela vai te usar, vai pegar tudo que você tem, e você vai ficar sozinho e quebrado. Marcelo não respondeu, apenas ficou ali, parado ao lado de Natália, a mão ainda nas costas do gêmeo, e ele olhou para Clarice com uma expressão que não mostrava raiva, não mostrava nada além de uma profunda decepção, e aquele silêncio pareceu dizer mais do que qualquer palavra poderia dizer, porque ele não precisava se defender, não precisava justificar a própria decisão, porque ele sabia que estava fazendo a coisa certa, e nada que Clarice dissesse ia mudar isso. Clarice esperou mais alguns segundos, como se estivesse dando uma última chance para ele mudar de ideia, para ele voltar atrás e escolher ela, para ele implorar perdão e dizer que tinha cometido um erro. Mas quando percebeu que isso não ia acontecer, que ele estava firme na decisão,
Ela virou as costas e caminhou em direção à porta do quarto. Os passos pesados e rápidos, os saltos batendo forte contra o chão de madeira. E antes de sair, ela parou e olhou para trás uma última vez. O rosto ainda vermelho, os olhos ainda brilhando de raiva. Eu espero que você seja feliz com a sua escolha. Clarice disse, a voz gelada, cada palavra carregada de sarcasmo e amargura, e então ela saiu do quarto, batendo a porta com tanta força que fez os dois gêmeos se assustarem e começarem a chorar alto, os choros ecoando pelo quarto e misturando com o silêncio pesado que ficou para trás. E Natália imediatamente começou a balançá-los, suavemente, sussurrando palavras calmantes, enquanto sentia as próprias lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto, lágrimas que ela tinha segurado por tanto tempo que, agora, saíam sem controle. Marcelo ficou parado ali por um momento, olhando para a porta fechada, e então ele passou as mãos pelo rosto com um gesto cansado, os ombros caindo como se todo o peso do mundo estivesse sobre eles. E quando abaixou as mãos, Natália viu que os olhos dele também estavam vermelhos, e ele olhou para ela com uma expressão cheia de gratidão e algo mais que ela não conseguia identificar completamente, algo que parecia vulnerabilidade misturada com alívio. Obrigado, Marcelo disse, a voz baixa e rouca, carregada de emoção. Obrigado por defender os meus filhos quando eu não estava fazendo isso. Obrigado por ser a pessoa que eles precisavam quando eu estava cego demais para ver o que estava acontecendo. Natália não sabia o que dizer, então apenas balançou a cabeça, os braços ainda segurando os gêmeos, que aos poucos foram se acalmando, os choros diminuindo até virarem apenas soluços baixinhos. E ela olhou para Marcelo e viu ali um homem quebrado. Um homem que tinha acabado de terminar um relacionamento que ele provavelmente achava que ia dar certo, que ia preencher o vazio que a esposa tinha deixado. E ela sentiu uma compaixão imensa por ele, porque ela sabia o que era perder algo importante, o que era ter que recomeçar do zero. Senhor Marcelo, Natália começou a falar, a voz ainda tremendo um pouco, e ela limpou as lágrimas do rosto com o ombro, porque não podia soltar os gêmeos. Eu nunca quis causar problemas. Eu só queria cuidar dos meninos, fazer o meu trabalho direito. E se o senhor achar que é melhor eu ir embora, que a minha presença aqui vai trazer mais confusão, eu vou entender, eu vou arrumar as minhas coisas e vou sair sem fazer mais barulho. Não, Marcelo disse rápido, balançando a cabeça com firmeza, e ele deu um passo mais perto, ficando bem na frente dela, tão perto que ela podia ver as linhas de cansaço ao redor dos olhos dele, as marcas que a dor e a perda tinham deixado. Você não vai a lugar nenhum, Natália. Você é a única pessoa nessa casa que realmente se importa com os meus filhos, que coloca eles em primeiro lugar, que faz tudo por eles sem esperar nada em troca. E eu seria um péssimo pai, seria o pior pai do mundo se deixasse você ir embora. Natália sentiu o coração apertar com aquelas palavras, e ela olhou para os gêmeos nos seus braços, os rostinhos pequenos agora calmos, os olhinhos azuis piscando devagar como se estivessem com sono, as bochinhas pequenas fazendo aqueles movimentos de sucção que bebês fazem quando estão relaxados, e ela percebeu que aqueles meninos tinham se tornado muito mais do que apenas um trabalho para ela. Muito mais do que apenas uma fonte de renda. Tinham se tornado uma parte importante da sua vida. Tinham preenchido um vazio que ela nem sabia que tinha. E a ideia de ter que deixá-los, de nunca mais ver aqueles sorrisos, de nunca mais ouvir aquelas risadas, a machucava mais do que ela podia admitir. Eu não sei o que dizer, Natália sussurrou, a voz falhando um pouco, e ela olhou para Marcelo com os olhos cheios de lágrimas, que recusavam parar de cair. Você não precisa dizer nada, Marcelo respondeu, e ele deu um passo mais perto, olhando para os filhos com um amor tão grande que parecia preencher todo o quarto, e ele estendeu a mão e tocou suavemente a cabeça de um dos gêmeos, o gesto tão delicado que era quase uma carícia.
Só continue fazendo o que você tem feito, continue cuidando deles, continue amando eles, porque eu percebi hoje que você faz isso melhor do que qualquer outra pessoa, melhor do que eu mesmo tenho feito. Natália assentiu, não confiando na própria voz para falar, e ela olhou para os gêmeos, que agora estavam quase dormindo nos seus braços, os corpinhos relaxando contra o dela, a respiração ficando mais lenta e profunda, e sentiu uma paz que não sentia há muito tempo, porque pela primeira vez em meses ela tinha certeza de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, e que aqueles meninos iam ficar bem, porque ela ia fazer de tudo para garantir isso, ia lutar com unhas e dentes para protegê-los de qualquer coisa que pudesse machucá-los. Os dias que se seguiram foram estranhos e cheios de mudanças, porque Clarice tinha ido embora de verdade, levando todas as suas coisas e deixando apenas um silêncio pesado para trás. E Marcelo tinha ficado mais quieto, mais pensativo, passando mais tempo em casa e menos tempo no escritório, como se estivesse tentando compensar todo o tempo que tinha ficado ausente. E Natália via ele brincar com os gêmeos no chão da sala, fazendo caretas engraçadas que arrancavam risadas gostosas dos meninos, construindo torres com blocos de madeira que os pequenos derrubavam com gritinhos de alegria, e ela sentia o coração aquecer toda vez que via aquelas cenas, porque era isso que uma família deveria ser, era isso que aqueles meninos mereciam. Uma tarde, enquanto Natália estava preparando o lanche dos gêmeos na cozinha, cortando frutas em pedaços pequenos e arrumando tudo em pratinhos coloridos, Marcelo entrou e se apoiou no balcão, as mãos nos bolsos, observando ela trabalhar em silêncio por alguns minutos. "Você faz isso parecer tão fácil", Marcelo comentou, e havia uma admiração genuína na voz dele. "É só prática", Natália respondeu, sorrindo um pouco enquanto cortava uma banana. "Depois de fazer todo dia, você pega o jeito." "Não é só prática", Marcelo disse balançando a cabeça. "É dedicação, é amor, é se importar de verdade. Eu vejo a forma como você cuida deles, como você conhece cada detalhe, cada preferência, cada manha, e eu percebo o quanto eu estava ausente, o quanto eu deixei passar." Natália parou de cortar a fruta e olhou para ele, vendo a culpa estampada no rosto dele. E ela sentiu vontade de dizer algo que aliviasse aquele peso, porque ela sabia que ele estava tentando, que ele estava fazendo o melhor que podia. "O senhor estava sofrendo também", Natália disse suavemente. "Perder alguém que a gente ama não é fácil, e cada pessoa lida com isso do jeito que consegue. Mas eu não deveria ter deixado os meus filhos em segundo plano", Marcelo disse, a voz carregada de arrependimento. "Eu não deveria ter ficado tão focado em tentar preencher o vazio que a minha esposa deixou, que eu esqueci que eles também estavam sofrendo, que eles também perderam alguém." Natália ficou em silêncio por um momento. E então ela colocou a faca na tábua e virou para encará-lo completamente. "Mas o senhor está aqui agora", Natália disse. "O senhor está presente, está tentando, e isso é o que importa. As crianças não guardam rancor, elas perdoam, elas só querem amor e atenção, e o senhor está dando isso para elas agora." Marcelo olhou para ela por um longo momento e então ele deu um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. "Como você ficou tão sábia?", Marcelo perguntou, e havia um toque de humor na voz dele. "Eu não sou sábia", Natália respondeu, voltando a cortar as frutas. "Eu só sei o que é importante na vida, e família é o que há de mais importante." Uma noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Natália estava arrumando os brinquedos espalhados pelo quarto quando Marcelo entrou, as mãos nos bolsos da calça, o rosto cansado, mas com um sorriso suave nos lábios, e ele ficou ali parado por um momento, apenas observando ela trabalhar, e havia algo diferente no ar, uma tensão que não era desconfortável, mas que fazia o coração de Natália bater mais rápido. "Eles dormiram rápido hoje", Marcelo comentou, olhando para os berços, onde os dois meninos dormiam tranquilos,
os rostinhos relaxados, as respirações suaves e ritmadas. Sim, eles brincaram bastante hoje à tarde. Natália respondeu colocando os últimos blocos de montar na caixa. E ela se levantou, limpando as mãos no avental. Acho que cansaram. Marcelo ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para os filhos. E então ele olhou para Natália com uma expressão séria, e ela sentiu o estômago se revirar de nervosismo, sem saber o que esperar. Eu preciso te dizer uma coisa. Marcelo começou, e Natália sentiu o coração acelerar, com medo do que ele ia dizer, com medo de que, mesmo depois de tudo, ele tivesse decidido que era melhor ela ir embora. Eu estava errado em não ter percebido o que estava acontecendo antes. Eu estava tão focado em tentar seguir em frente, em tentar encontrar alguém que pudesse preencher o vazio que a minha esposa deixou, que eu não percebi que a pessoa certa, a pessoa que realmente se importava com o que era importante, já estava aqui o tempo todo. Natália sentiu o rosto esquentar e ela desviou o olhar, sem saber como reagir àquelas palavras, porque ela não tinha certeza do que ele estava querendo dizer, se era apenas gratidão ou se era algo mais, algo que ela tinha medo de colocar nome, porque parecia grande demais, impossível demais para alguém como ela. Senhor Marcelo, eu só fiz o meu trabalho. Natália disse baixinho, as mãos nervosas brincando com a barra do avental, os dedos torcendo o tecido. Não, você fez muito mais do que isso. Marcelo disse, dando um passo mais perto, e Natália podia sentir o calor do corpo dele, podia sentir a intensidade do olhar dele sobre ela. Você amou os meus filhos quando ninguém mais estava fazendo isso. Você defendeu eles, você cuidou deles como se fossem seus. Você colocou eles em primeiro lugar, mesmo quando isso significava arriscar o seu emprego, a sua segurança. E eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Natália sentiu as lágrimas queimarem nos olhos novamente, e ela olhou para Marcelo, vendo ali uma sinceridade que a tocou profundamente. E ela percebeu que algo tinha mudado entre eles, que aquele teste que ele tinha feito não tinha revelado apenas quem Clarice era, mas também tinha mostrado quem Natália era, e que talvez, apenas talvez, aquela conexão que ela sentia com aquela família não fosse só da parte dela, que talvez ele também sentisse algo, algo que estava crescendo devagar, mas firme. Eu não sei para onde isso vai, Marcelo continuou, a voz baixa e honesta, e ele deu mais um passo, ficando tão perto que Natália precisou inclinar a cabeça para trás para olhar nos olhos dele. Eu não sei o que o futuro reserva para a gente. Eu não sei se é cedo demais, se é errado demais, mas eu sei que eu quero que você continue aqui. Não só como empregada, mas como parte dessa família, porque é isso que você é, Natália. Você é parte da nossa família agora, e eu não consigo imaginar essa casa, esses meninos, a minha vida sem você nela. Natália ficou ali parada, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. E ela não sabia o que dizer, não sabia como reagir àquelas palavras que pareciam ter mudado tudo entre eles em questão de segundos. E ela olhou para Marcelo com os olhos arregalados, vendo nele uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Uma abertura que a assustava e, ao mesmo tempo, a atraía de uma forma que ela não conseguia entender completamente. Eu não sei se eu mereço fazer parte dessa família. Natália finalmente conseguiu dizer, a voz saindo baixa e trêmula, e ela desviou o olhar, olhando para os gêmeos que dormiam tranquilos nos berços. Eu sou só uma empregada, Sr. Marcelo. Eu não tenho nada para oferecer, além do meu trabalho, do meu cuidado com as crianças. Você tem muito mais do que isso, Marcelo disse. E ele levantou a mão devagar, hesitante, e tocou suavemente o queixo de Natália, fazendo ela olhar para ele novamente. E os olhos dele estavam cheios de uma emoção que fazia o coração dela apertar. Você tem bondade, você tem amor, você tem dedicação. Você tem tudo que essa família precisa, tudo que eu preciso. E eu não me importo com dinheiro, com status, com nada disso. Eu só me importo com o que é real, com o que é verdadeiro.
Natália sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, e ela não fez nada para impedir, porque não conseguia, porque tudo aquilo era demais, era grande demais para caber dentro dela, e ela tinha medo, tanto medo de acreditar naquilo, e depois descobrir que era só um sonho, só uma ilusão que ia se desfazer quando ela acordasse. Eu tenho medo, Natália admitiu, a voz quebrando. Eu tenho medo de acreditar nisso, e depois perder tudo, de me apegar ainda mais aos meninos, e depois ter que ir embora, de me apegar ao Senhor e descobrir que eu não era o suficiente. Você é mais do que suficiente, Marcelo disse com firmeza, e ele usou o polegar para limpar as lágrimas do rosto dela, o toque tão delicado que era quase uma carícia. Você é tudo que eu poderia pedir. Tudo que esses meninos poderiam pedir, e eu prometo que eu não vou deixar você ir embora, que eu vou fazer de tudo para que você se sinta parte dessa família de verdade. Natália não conseguiu segurar mais e começou a chorar de verdade, os soluços saindo baixinhos para não acordar os gêmeos, e Marcelo a puxou para um abraço, envolvendo ela nos braços fortes, e ela encostou o rosto no peito dele, sentindo o coração dele batendo firme e constante, e ela se permitiu acreditar, mesmo que só por um momento, que aquilo podia ser real, que aquilo podia dar certo. Os dias foram passando e a rotina na casa foi mudando aos poucos, porque Marcelo estava cada vez mais presente, cada vez mais envolvido na vida dos filhos, e Natália via a relação entre eles crescer e se fortalecer. Via os gêmeos sorrirem mais, rirem mais, e ela sentia o coração aquecer toda vez que via Marcelo brincando com eles, fazendo aviõezinhos com os meninos nos braços, lendo historinhas antes de dormir, com vozes engraçadas que faziam os pequenos gargalharem, dando banho e fazendo espuma, nos cabelos loiros, construindo castelos de blocos que os gêmeos derrubavam com gritinhos de alegria. E ela percebia que ele estava se tornando o pai que ele sempre deveria ter sido, o pai que aqueles meninos mereciam ter. Uma manhã, Natália estava na cozinha preparando o café quando Marcelo desceu, já vestido para o trabalho. Mas em vez de sair correndo como costumava fazer, ele se sentou à mesa e ficou ali, observando ela fazer o café, mexer as panelas, cortar as frutas. E havia algo diferente nele, uma paz que não estava lá antes, uma leveza que tinha substituído o peso que ele carregava nos ombros. "Você não vai se atrasar?" Natália perguntou, colocando uma xícara de café fumegante na frente dele, e o cheiro do café fresco preencheu a cozinha. "Eu cancelei a primeira reunião", Marcelo respondeu, pegando a xícara e tomando um gole. E ele fechou os olhos por um segundo, saboreando. "Eu queria tomar café com você e com os meninos." Natália sentiu um sorriso se formar nos lábios, e ela se sentou do outro lado da mesa, segurando a própria xícara de café, e eles ficaram ali em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando a companhia um do outro. E havia algo tão natural naquilo, tão certo, que Natália se pegou imaginando como seria se aquilo fosse a realidade deles todos os dias, se aquela paz, aquela felicidade simples, pudesse durar para sempre. "Natália", Marcelo chamou, e ela olhou para ele vendo a expressão séria no rosto dele, mas não era uma seriedade pesada. Era uma seriedade cheia de propósito. "Sim", Natália respondeu, sentindo o coração acelerar um pouco. "Eu estive pensando muito nas últimas semanas sobre tudo o que aconteceu, sobre a Clarice, sobre você, sobre os meninos, sobre como a minha vida mudou desde aquele dia que eu fingi o desmaio. E eu cheguei a uma conclusão", Marcelo disse, colocando a xícara na mesa e se inclinando para a frente. Natália sentiu o coração acelerar ainda mais, e ela colocou a xícara na mesa também, as mãos ficando geladas de repente, e ela esperou ele continuar, sem saber o que esperar. "Que conclusão?" Natália perguntou, a voz saindo baixa e nervosa. "Eu não quero mais que você seja apenas a empregada aqui", Marcelo disse. E antes que Natália pudesse entrar em pânico, antes que ela pudesse pensar que ele estava terminando o trabalho dela, ele continuou rápido, vendo o susto nos olhos dela. "Eu quero que você seja a babá oficial dos meninos, com um salário muito melhor, com dias de folga garantidos,
com férias remuneradas, com tudo que você merece e mais um pouco, porque eu percebi que você não é só alguém que trabalha aqui. Você é essencial para essa família. Você é o coração dessa casa. E eu quero que você seja reconhecida por isso, que você seja valorizada como merece. Natália ficou sem palavras, a boca abrindo e fechando, sem conseguir formar nenhum som. E ela sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, porque aquilo era mais do que ela tinha ousado sonhar. Era mais do que ela achava que merecia, e ela olhou para Marcelo com uma gratidão tão grande que parecia que ia explodir dentro do peito. Eu não sei o que dizer. Natália finalmente conseguiu falar, a voz embargada pelas lágrimas que não paravam de cair. Diga sim. Marcelo pediu, sorrindo suavemente, e ele estendeu a mão sobre a mesa, pegando a mão dela. Diga que você vai aceitar, que você vai continuar aqui, cuidando dos meus filhos, fazendo parte da nossa vida, porque eu não consigo imaginar essa casa sem você, eu não consigo imaginar os meninos sem você, e eu não consigo me imaginar sem você. Sim. Natália disse, e um sorriso enorme se abriu no rosto dela, as lágrimas escorrendo livremente agora. Mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de uma alegria tão profunda que ela nunca tinha sentido antes. Sim, eu aceito tudo, e eu prometo que vou continuar cuidando deles como se fossem meus, porque eles já são meus no coração. Marcelo se levantou da cadeira e deu a volta na mesa, puxando Natália para um abraço apertado, e ela se agarrou a ele, sentindo uma felicidade tão grande que parecia impossível de caber dentro do peito. E ela sabia que aquilo era só o começo, que ainda tinha muito pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo ela tinha esperança. Tinha algo para olhar com expectativa. Tinha um futuro que parecia brilhante e cheio de possibilidades. As semanas foram passando e a vida na casa foi se ajeitando em uma nova normalidade. E Natália foi assumindo cada vez mais responsabilidades com os gêmeos. Não porque era obrigada, mas porque ela queria, porque ela amava aqueles meninos como se fossem seus próprios filhos, e ela via eles crescerem a cada dia, darem os primeiros passinhos cambaleantes segurando nos móveis, falarem as primeiras palavras que saíam engraçadas e atrapalhadas, e cada conquista era uma alegria imensa que ela dividia com Marcelo, que estava sempre presente, sempre envolvido, sempre interessado em cada detalhe da vida dos filhos, em cada marco de desenvolvimento, em cada novidade. Uma tarde, Natália estava no jardim com os gêmeos, sentada na grama macia, enquanto eles brincavam com bolinhas coloridas, e ela estava rindo das caretas engraçadas que um deles fazia, das tentativas desajeitadas do outro de jogar a bolinha para longe. Quando Marcelo apareceu na porta da casa, observando a cena com um sorriso no rosto, e ele ficou ali por alguns minutos, apenas observando, e havia algo no olhar dele que fez o coração de Natália bater mais rápido, algo que ela não conseguia nomear, mas que a fazia se sentir especial, importante, amada. "Posso me juntar a vocês?" Marcelo perguntou, caminhando até eles descalço na grama, e ele tinha tirado a gravata e arregaçado as mangas da camisa, e havia uma leveza nele que Natália adorava ver. "Claro!" Natália respondeu sorrindo, e ela fez espaço na grama para ele se sentar ao lado dela. Marcelo se sentou tão perto que os ombros dele se tocavam, e ele pegou uma das bolinhas e jogou para um dos gêmeos, que gritou de alegria e tentou pegar, caindo sentado na grama e rindo alto, e Natália riu junto, e Marcelo também, e por um momento tudo parecia perfeito, tudo parecia estar exatamente como deveria estar, e Natália sentiu uma paz profunda tomando conta dela. "Eu nunca te agradeci direito." Marcelo disse de repente, virando para olhar para Natália, e a voz dele estava séria, carregada de uma emoção profunda. "Agradecer por quê?" Natália perguntou confusa, virando para encará-lo. "Por ter salvado os meus filhos." Marcelo respondeu, e ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos,
E Natália sentiu uma alegria percorrer o corpo com aquele gesto simples, mas tão cheio de significado, por ter salvado a mim. Eu estava perdido, Natália. Eu estava tão focado em tentar preencher um vazio que eu nem percebi que estava criando outro, que eu estava deixando os meus filhos sozinhos quando eles mais precisavam de mim, e você me mostrou o que realmente importa. Você me trouxe de volta para a vida, me mostrou como ser pai de verdade. Natália sentiu as lágrimas subirem aos olhos novamente, e ela apertou a mão dele, sentindo o calor, a força, a segurança que vinha daquele toque, e ela olhou nos olhos dele e viu ali uma sinceridade que a tocou profundamente. Você não precisa me agradecer. Natália disse, a voz baixa, mas firme. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu só cuidei deles porque eles precisavam, porque eles mereciam. Não, você fez o que poucas pessoas fariam. Marcelo corrigiu e ele levantou a mão livre e tocou o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que tinha caído sobre os olhos dela. E o toque era tão delicado que fez o coração de Natália disparar. Você colocou os meus filhos em primeiro lugar. Você arriscou o seu emprego, a sua segurança, tudo por eles. E eu vou passar o resto da minha vida tentando retribuir isso, tentando ser digno do que você fez por nós. Natália não sabia o que dizer, então apenas olhou para ele, e os olhos deles se encontraram. E havia algo ali, algo intenso e verdadeiro que fazia o ar entre eles parecer carregado de eletricidade. E ela sentiu o mundo desacelerar ao redor, como se só existissem eles dois, e aquele momento, e então Marcelo se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou, e quando ele abraçou ela de forma suave e cuidadoso, Natália sentiu como se tudo finalmente fizesse sentido. Como se todas as peças tivessem se encaixado no lugar certo, como se aquele momento tivesse sido inevitável desde o começo. O abraço foi curto, delicado, mas carregado de uma promessa, de um futuro que ainda estava por ser escrito, e quando eles se afastaram, Natália estava sorrindo, e Marcelo também, e um dos gêmeos gritou alto, chamando a atenção deles, e os dois riram e voltaram a brincar com as crianças. Mas algo tinha mudado, algo tinha sido selado naquele momento, e ambos sabiam disso. Ambos sentiam que aquilo era o começo de algo maior. Algo que ia além de empregador e empregada, algo que era real e profundo. Os meses foram passando e a relação entre Natália e Marcelo foi se aprofundando, devagar mas firme, construindo uma base sólida de confiança e respeito. E eles foram descobrindo um no outro coisas que antes não sabiam, compartilhando histórias, sonhos, medos, e os gêmeos cresciam cercados de carinho, de atenção, de uma família que finalmente estava completa. E Natália se via cada vez mais integrada naquela vida, cada vez mais pertencendo àquele lugar. E ela não tinha mais medo de acreditar, não tinha mais medo de se entregar completamente àquele amor que tinha crescido dentro dela. Uma noite, depois de um jantar tranquilo em família, com os gêmeos já dormindo nos quartos, exaustos depois de um dia cheio de brincadeiras, Marcelo chamou Natália para sentar com ele na varanda, e eles ficaram ali, lado a lado, em uma rede confortável, olhando para o céu estrelado que brilhava intensamente naquela noite sem nuvens. E o silêncio entre eles era confortável, cheio de uma intimidade que tinha sido construída ao longo dos meses. Tijolo por tijolo, momento por momento. Eu tenho algo para te dizer. Marcelo começou quebrando o silêncio e Natália virou para olhar para ele, vendo a expressão séria no rosto dele, iluminado pela luz suave da varanda. O que é? Natália perguntou, sentindo uma pontada de nervosismo. Mas não era um nervosismo ruim, era uma expectativa, uma curiosidade sobre o que ele ia dizer. Eu sei que a gente está indo devagar, e eu respeito isso. Eu respeito o seu tempo, o seu ritmo, mas eu preciso que você saiba uma coisa. Marcelo disse, e ele virou o corpo para ficar de frente para ela, pegando as duas mãos dela nas dele.
Eu te amo, Natália. Eu te amo não só pelo que você faz pelos meus filhos, não só porque você é uma pessoa maravilhosa com eles, mas por quem você é, pela pessoa incrível, bondosa, generosa, forte, corajosa que você é. E eu quero construir um futuro com você, um futuro de verdade, onde a gente possa ser uma família de verdade, onde você não seja só a babá, mas a minha companheira, a minha parceira, a pessoa que eu escolho todos os dias. Natália sentiu o coração disparar, e ela olhou para Marcelo com os olhos brilhando de lágrimas, e ela sabia que aquilo era real, que aquilo não era um sonho, e ela finalmente se permitiu acreditar completamente. Se permitiu sentir tudo o que tinha guardado por tanto tempo, todo o amor que tinha crescido dentro dela e que ela tinha tentado ignorar porque tinha medo de se machucar. Eu também te amo, Natália disse, a voz saindo firme, apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto. Eu te amo há mais tempo do que eu queria admitir, há mais tempo do que eu achava que era certo admitir. E eu quero esse futuro com você. Eu quero fazer parte dessa família de verdade, não como empregada, não como babá, mas como parte da família, como alguém que pertence aqui tanto quanto você e os meninos. Marcelo sorriu, e era o sorriso mais bonito e verdadeiro que Natália já tinha visto. Um sorriso que iluminou o rosto dele inteiro, e ele a puxou para um abraço apertado, e eles ficaram ali, abraçados na varanda, sob as estrelas que testemunhavam aquele momento. E Natália sabia que aquele era o começo de algo maravilhoso, algo que tinha nascido de uma situação difícil, mas que tinha se transformado em algo lindo e verdadeiro, algo que ia durar. Os anos foram passando e a família cresceu em amor e em união. E Marcelo e Natália se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante, realizada no jardim da casa, o mesmo jardim onde eles tinham compartilhado aquele primeiro abraço. E havia apenas amigos próximos e família, e os gêmeos eram os pajens, usando ternos pequenos azul marinho e carregando as alianças em almofadinhas de cetim. E eles levavam a tarefa muito a sério, caminhando devagar e cuidadosamente. E todos riam e se emocionavam ao mesmo tempo, e havia felicidade genuína no ar. Havia a certeza de que aquilo era certo, de que aquilo era para sempre. Natália nunca esqueceu de onde tinha vindo. Nunca esqueceu das dificuldades que tinha passado, dos dias em que não sabia se ia ter dinheiro para comer, dos momentos em que tinha chorado sozinha no quartinho pequeno que alugava, e ela usava aquela história para ensinar os gêmeos sobre empatia, sobre bondade, sobre a importância de valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. E ela via os meninos crescerem como crianças amorosas, gentis, respeitosas, que tratavam todo mundo com dignidade, desde os funcionários da casa até os colegas da escola, e ela sabia que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada momento de incerteza. Marcelo se tornou um pai presente e amoroso, um marido dedicado e carinhoso. E ele nunca deixou Natália esquecer o quanto ela era importante, o quanto ela tinha salvado não só os filhos dele, mas ele mesmo. E ele fazia questão de demonstrar isso todos os dias, em pequenos gestos, como deixar bilhetinhos carinhosos pela casa, em palavras de amor sussurradas no ouvido dela, em momentos de intimidade e conexão, onde eles reafirmavam o compromisso que tinham feito um com o outro. Uma manhã, muitos anos depois, quando os gêmeos já eram adolescentes estudando para entrar na universidade, Natália estava na cozinha preparando o café, fazendo a mesma rotina que tinha feito por tantos anos, mas agora com uma sensação de plenitude que preenchia cada movimento. E ela sentiu braços conhecidos abraçando ela com amor, e ela sorriu, reconhecendo o toque de Marcelo imediatamente, vendo ele logo de manhã cedo. Bom dia. Da Marcelo sussurrou para ela.
sorrindo para ela suavemente. E Natália sentiu uma alegria imensa percorrer seu corpo. Bom dia. Natália respondeu, virando a cabeça para dar um olhar rápido nos olhos dele. E mesmo depois de tantos anos, aquele gesto simples ainda fazia o coração dela acelerar. Os meninos já acordaram? Marcelo perguntou, ainda abraçado a ela, o queixo apoiado no ombro dela. Ainda não, mas devem acordar logo. Natália respondeu, voltando a mexer o café. Eles têm prova importante hoje. Eu mal acredito que eles já estão tão grandes. Marcelo comentou, a voz carregada de nostalgia. E Natália podia ouvir a emoção ali. Parece que foi ontem que eram bebês nos seus braços, chorando de madrugada, e agora estão quase adultos, prontos para voar. Eu sei, Natália concordou, sentindo uma pontada de saudade misturada com orgulho. O tempo passa rápido demais, mas eles cresceram bem, cresceram felizes, e isso é o que importa. Marcelo ficou ali, abraçado a ela, por mais alguns segundos, apenas apreciando o momento, a paz daquela manhã. E então ele se afastou e foi se sentar à mesa, e Natália serviu o café para os dois, e eles ficaram ali, conversando sobre os planos para o dia, sobre as coisas que precisavam fazer, sobre a reunião de pais na escola, sobre a viagem que estavam planejando para as férias, sobre a vida que tinham construído juntos, pedra por pedra, dia por dia, e havia uma paz profunda naquele momento, uma gratidão imensa por tudo que tinham, por tudo que tinham superado, por todo o amor que tinham cultivado. Os gêmeos desceram para tomar café, já vestidos para a escola, uniformes impecáveis, mochilas nas costas, e eles abraçaram Natália e Marcelo, dando beijos nos dois, e um deles disse, eu amo vocês, de forma tão natural e genuína, que fez o coração de Natália transbordar, e ela olhou para aqueles meninos que não eram mais bebês, que tinham crescido e se tornado pessoas incríveis, inteligentes, bondosas, e ela sentiu o coração transbordar de amor, porque aquela era a família dela. Aquela era a vida dela, e ela não trocaria por nada no mundo. Depois de levar os meninos para a escola, Natália voltou para casa e encontrou Marcelo na sala, mexendo no computador, respondendo alguns e-mails de trabalho, e ela se sentou ao lado dele no sofá, encostando a cabeça no ombro dele, e eles ficaram ali em silêncio confortável, apenas apreciando a companhia um do outro, e Marcelo passou o braço ao redor dela, puxando ela para mais perto. Você já parou para pensar em como a gente chegou até aqui? Natália perguntou, quebrando o silêncio, a voz suave e contemplativa. Eu penso nisso todos os dias. Marcelo respondeu, fechando o computador e virando para olhar para ela com toda a atenção. Eu penso em como eu quase perdi tudo por estar cego, por não ver o que realmente importava, por estar tão preso na minha dor que eu não conseguia ver a dor dos meus filhos. E eu agradeço todos os dias, literalmente todos os dias, por você ter entrado na minha vida, por você ter sido forte quando eu não estava sendo, por você ter defendido os meus filhos quando eles mais precisavam, por você ter me mostrado o caminho de volta para eles e para mim mesmo. Eu não fiz nada de especial, Natália disse, mas Marcelo balançou a cabeça com firmeza. Você fez tudo de especial. Marcelo corrigiu, pegando o rosto dela entre as mãos. Você mostrou o que é amor verdadeiro. Você mostrou o que é família de verdade. Não aquela baseada em sangue ou em obrigação, mas aquela baseada em escolha, em cuidado, em estar presente todos os dias. E você me ensinou a ser um pai melhor, um homem melhor, uma pessoa melhor. Natália sorriu, e ela se inclinou para abraçar Marcelo, e o abraço foi longo e profundo, cheio de amor e gratidão e promessa de todos os dias que ainda viriam. E quando se afastaram, os olhos dos dois estavam brilhando com lágrimas de felicidade. Os anos continuaram passando,
E a família continuou crescendo em amor e união. E Natália nunca se arrependeu de ter defendido aqueles meninos naquele dia que mudou tudo, de ter arriscado seu emprego por eles, porque aquilo tinha mudado a vida dela completamente. Tinha transformado ela em algo que ela nunca imaginou que poderia ser. E ela sabia que tudo tinha acontecido exatamente como deveria acontecer, que cada passo, cada decisão, cada momento difícil tinha levado ela até aquele momento, até aquela vida que ela tanto amava e pela qual era tão grata. Marcelo olhava para a esposa e para os filhos com uma gratidão profunda que nunca diminuía, sabendo que tinha sido abençoado com uma segunda chance, com uma família verdadeira que tinha sido construída não por acidente, mas por escolha, por amor, por dedicação. E ele prometia a si mesmo todos os dias que nunca ia esquecer o valor daquilo, nunca ia tomar como garantido o amor que tinha recebido. E ele passava cada dia tentando ser digno daquele presente que a vida tinha lhe dado, daquela mulher incrível que tinha salvado não só seus filhos, mas sua alma também, que tinha trazido luz para onde antes só havia escuridão, esperança para onde havia desespero. E ele sabia que enquanto tivesse Natália ao seu lado, enquanto tivesse aqueles meninos crescendo felizes e saudáveis, ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha tudo o que sempre quis, mas não sabia como encontrar. E nada mais no mundo importava, além daquele amor que preencheu todos os vazios e trouxe significado para cada dia que vinha. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.